Oi pessoal, tudo bem? Vim falar para vocês da atividade de matemática, dos exercícios de matemática. Para hoje eu coloquei página 66, 67, 70, 71, 72, 73. Parece bastante, mas tem bastante imagem, então dá pra gente fazer sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá na página 66. Tratamento da informação. Então a gente vai falar de gráficos, tabelas, como a informação é apresentada, tá? A gente recolhe as informações, faz as pesquisas e como a gente apresenta essas informações para fazer uma comparação com todas as informações que a gente conseguiu coletar e apresentar para as pessoas. Então vamos lá. Número 1. 1000 pessoas foram entrevistadas sobre a quantidade de livros que lêem em um ano. Os dados foram organizados na seguinte tabela. Então aqui a gente tem a quantidade de livros lidos em um ano e a quantidade de pessoas que leu esse número de livros. Então, 500 pessoas leram um livro, 100 pessoas 2 livros, 50 pessoas 3 livros, 50 pessoas 4 livros e 300 pessoas 5 ou mais livros em um ano. Qual dos seguintes gráficos corresponde a essa tabela? O que vocês acham? Dá uma olhadinha na tabela e faz um xizinho aí no gráfico que representa a quantidade de livros e de pessoas apresentadas na tabela. Número 2. Em 2011 foi realizada a terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que revela os hábitos de leitura dos brasileiros e fornece informações para o planejamento do mercado editorial e para o fomento de políticas públicas. Observe o gráfico a seguir e complete a tabela com as informações contidas nele. Então, na página 67, a gente tem uma tabela que está vazia, em branco, e vocês vão olhar esse gráfico e completar aquelas atividades. Então, no gráfico a gente tem índice de leitura de livros entre crianças e adolescentes. Então, a primeira idade que a gente tem é de 5 a 10 anos. Olha lá. Em 2007, qual foi esse número de leitura, esse índice de leitura? Em 2007 foi 6,9. Em 2011, esse número caiu, foi para 5,4. Então, vocês vão olhar os adolescentes aí de 11 a 13 anos, 14 a 17 anos, pegar esses números e completar a tabela na página 67, ok? Continuando, pessoal. Atividade 3. Leia a afirmação a seguir. Ler bastante pode fazer uma pessoa melhorar a sua situação socioeconômica. Letra A. Você concorda ou discorda dessa frase? Por quê? Letra B. Veja a opinião dos entrevistadores da pesquisa em relação a essa afirmação. Em qual grupo você se encaixa? Então, aqui nessa frase está falando que uma pessoa que lê bastante, ela pode melhorar de vida financeiramente. Você concorda ou discorda com isso? O que vocês acham? Aqui tá falando que é para fazer oral, não vou pedir para escrever no caderno, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, tá bom? E aí, em qual grupo você acha que você se encaixa? Aqui, a gente tem pessoas que não sabem, pessoas que discordam totalmente dessa afirmação, pessoas que discordam em parte, que concordam em parte ou que concordam totalmente. Tá? 4. Converse com os colegas e o professor e organize um levantamento em sua escola parecido com a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil. Combinem quais perguntas fazer, organizem as informações coletadas em tabelas e depois decidam em conjunto quais gráficos construir para apresentar esse levantamento para a escola e os pais. Registrem a seguir algumas perguntas que podem ser feitas na pesquisa. Essa atividade a gente não vai conseguir fazer com todo mundo na escola nesse momento, mas eu gostaria que vocês fizessem em casa. Perguntem aí para quem está em casa, se você fizer alguma ligação, alguma chamada de vídeo com essas pessoas que você conversar, lembra de perguntar, e aí
você vai construir um gráfico disso depois. Se você não conseguir construir esse gráfico sozinho, espero que logo a gente volte e aí eu ajudo vocês, mas vamos fazer esse levantamento de informações aí. Aí você vê o que você quer pesquisar, quantos livros a pessoa lê num mês, quantos livros a pessoa lê em um ano, o que ela acha da leitura, se ela gostaria de ler mais, menos, ou que tipo de livro essa pessoa gosta de ler. Faz aí algumas perguntas, elaborem algumas perguntas e façam essas entrevistas aí com as pessoas com quem você conversar, mesmo que à distância, ok? Depois, a gente vai lá para a página 70. A gente ainda tá falando sobre aí gráficos, só que aqui a gente vai falar sobre medida de temperatura. Então, olha lá, página 70. No Brasil, a unidade padrão de medida de temperatura é o grau Celsius, que tem esse símbolo aí que vocês estão vendo. Essa escala varia de 0 a 100, sendo 0 o ponto de congelamento e 100 o ponto de ebulição da água. O nome Celsius é uma homenagem ao astrônomo Anders Celsius, que criou a escala. Então aqui a gente tem 3 imagens: Porto Alegre, Brasília e Manaus. E aí a gente tem o registro de temperatura mínima, que está em azul, e temperatura máxima, que está em vermelho, ok? Então na página 71, número 1, os gráficos mostram a previsão de temperatura mínima e máxima diária em um intervalo de 10 dias em 3 cidades brasileiras. Letra A. Qual das cidades teve o dia mais quente do período? Qual foi a temperatura máxima registrada na cidade nesse dia? Tá fácil, hein? Letra B. Em qual cidade fez mais frio no período? Qual foi a temperatura mínima registrada nessa cidade e em que dia os termômetros marcaram essa temperatura? Ok? O número 2 a gente vai pular, tá bom? Quem quiser criar o problema para quando a gente voltar, a gente poder trabalhar junto, fique à vontade, mas não precisa fazer, não é obrigatório. Quando a gente voltar, a gente faz com calma, eu tiro dúvida e ajudo vocês, tá bom? E atividade 3. Durante uma semana, acompanhe as previsões meteorológicas e, se possível, compare com um termômetro. Construa uma tabela com os dias da semana e observe em qual dia a temperatura foi maior e em qual dia foi menor. Isso aqui é muito fácil da gente pegar no celular, né? O celular vem marcando lá a temperatura do dia, a mínima, a máxima, ou a gente consegue assistir no jornal e aí eles falam lá a temperatura mínima e máxima do dia. Então aí vocês vão construir essa tabela aí ao longo dos dias da semana, ok? Página 72, aí aqui a gente vai falar sobre aquecimento global. Então, número 1, o instrumento usual para monitorar variações na temperatura do ar é o termômetro. Com os colegas e o professor, leia a temperatura indicada em cada um dos termômetros ao lado. Então, o primeiro termômetro está marcando 10 graus Celsius, o segundo 5 e o terceiro 23 ou 24, né? Por aí. Então, número 2, observe o infográfico. Letra A. Na sua opinião, por que as cores vão mudando de acordo com as mudanças na temperatura? Então, olha, tá vendo que aqui embaixo a gente tem um termômetro bem grandão, escrito cientistas advertem, e aí a gente tem várias informações. Por que você acha que de acordo com a temperatura vai mudando aqui a cor? O que tem a ver, tá? B. Além das cidades citadas, que cidades você conhece que correm o risco de desaparecimento? Então, vamos ler aqui esse termômetro grandão da página, que pega da página 72 até a página 73 para a gente ver tudo que está falando.
Então, os cientistas advertem, se a temperatura média do planeta subir mais de 2 graus Celsius, as consequências podem ser desagradáveis. Derretimento das geleiras prejudica o suprimento de água para 50 milhões de pessoas. Depois, redução de recifes de coral, morte de 80% dos recifes do planeta. Aí na próxima temperatura a gente tem espécies extintas, 15 a 40% das espécies serão ameaçadas. Tempestades, incêndios e ondas de calor põem em risco 10 milhões de pessoas expostas à enchente nas regiões costeiras. Depois, escassez de água afetará entre 1 bilhão e 4 bilhões de pessoas. Mudanças climáticas, elevação do risco de mudanças no mecanismo das monções e de colapso na camada de gelo da Antártica Ocidental e do sistema do Atlântico de águas quentes. Desculpa eu estar lendo, abaixando muito a cabeça e lendo muito pausadamente, mas é que a letra do meu livro tá bem pequenininha, vocês conseguem ler melhor aí. Depois, a próxima, ó, lá nos 3 graus. Queda na produção agrícola. Pode chegar a 500 milhões o número de pessoas expostas à fome e a 3 milhões as que podem morrer de desnutrição. E nos 4 graus, ó, elevação dos mares, ameaça de desaparecimento de pequenas ilhas, a costa da Flórida e as cidades de Nova York, Londres e Tóquio. Então é disso que o exercício 2B está falando. Além das cidades citadas, que cidades você conhece que corre risco de desaparecimento, certo? Página 73, atividade 3. Desenhe 7 termômetros iguais aos da atividade 1, um ao lado do outro. Durante uma semana, procure saber quanto mede a temperatura na sua cidade, sempre no mesmo horário, e indique essa temperatura nos termômetros desenhados. Aí, letra B, na mesma atividade. Ao final de uma semana, trace com a régua uma linha, unindo as marcas da temperatura. Você terá construído seu próprio infográfico, que vai ser exatamente o que a gente viu na página 70. Então, se um dia tá 26 graus, outro tá 24, outro tá 28, 30, então aí depois que vocês fizerem todos esses 7 termômetros, vocês vão ligar cada bolinha e aí vai ficar igualzinho a gente tem na página 70, falando de Porto Alegre, Brasília e Manaus. Ok? É isso por hoje, até a próxima.